Pelo Batman QI, eu não acredito no que tá acontecendo na DC Comics. Não, os caras tão fumando demais, não é possível. Gente, é isso que vocês leram no título do vídeo. O Batman vai virar um adolescente, ir pra um colégio e ter uma conta no Tinder. Que ideia mais idiota! E se você já tá assustado só com essa descrição, se preparem porque vai ficar muito pior do que isso. Esse vai ser um daqueles vídeos, né? Então roda a vinheta e vamos começar a falar desse negócio aí. Então galera, nos últimos dias a DC lançou um novo vídeo da sua nova HQ, que vai se chamar Gotham High. E bem, só por essa taxa de like e dislike, vocês já têm uma noção da aventura que a gente vai se embarcar, né? Simplesmente a HQ coloca o Batman, o Coringa e a Mulher Gato como adolescentes que estudam numa escola pública de Gotham City. Por que, Batman? Por quê? É isso mesmo, a Selina Kyle mais ou menos com 16 anos, o Coringão Jack Napier com 18 e o Bruce Wayne com 17 anos perto de se tornar o CEO da Wayne Enterprise. Se você tem meio pingo de noção, você já sabe que isso é uma péssima ideia. Mas eles decidiram ir all out com esse negócio e usaram todos os clichês possíveis para um negócio que se passa no colégio. E vão se preparando porque o negócio vai ficar muito, mas muito pior. Só tô dizendo, tá? Começando com o fato de que o Bruce, o Jack Napier e a Selina Kyle possuem uma conta no Tinder. Mas é óbvio, não seria uma história para adolescente se não tivesse o Tinderzinho básico lá para fazer toda a pegação com todo mundo. Mas onde é que eu vi mesmo um morcego utilizando um Tinder antes? Não coloquem Tinder em histórias de morcego, pelo amor de Deus! Seja do Batman, seja do Drácula. Não faz sentido algum. Meu Deus, mas nós chegamos a esse ponto. DC, minha filha, o que você estava pensando? Essa é uma péssima ideia de mau gosto, que não entende os personagens, que desrespeita o público e que não tem noção alguma de qual que é o público-alvo dela. E antes que eu sei que vai vir gente aqui no vídeo falar: ah, Gabriel, mas você não tá olhando pro público-alvo da HQ. Eu sei de público-alvo, eu entendo isso e sou muito complacente com várias coisas que saem do Batman. E vou citar mais pro final do vídeo, mas eu tenho com muita facilidade de dizer que um garoto de 8 anos, uma adolescente de 13 anos, um jovem de 21 anos, ninguém da face da Terra vai achar essa ideia uma boa ideia. Não é uma boa ideia, nem aqui, nem na fucking China. Vocês sabem o que é isso de verdade, né? É uma fanfic, gente. Como é que alguém me chega nesse ponto a dar dinheiro pra imprimir essas histórias? Como é que a gente chega nesse ponto? E vocês querem uma ideia de que isso é uma fanfic barata? Vejam só o nome do time de futebol do colégio: Os Morcegos. Os morcegos, gente! The Bats! Os fucking morcegos! É claro que tem que ser os morcegos, porque a gente tá falando de uma história do Batman. E o Batman tem que estudar num colégio onde o time de futebol se chama Os Morcegos. Porque não há outra coincidência astral que possa colocar o Batman num colégio na qual o mascote é um pássaro. Não tem que ser um morcego. Ah, meu Deus, eu vou passar mal aqui. Não é possível. Não é possível, eu ainda não tô acreditando nisso. E gente, eu aposto essa estátua do Batman de novo, porque as outras vezes que eu postei eu ganhei, de que esse Bruce Wayne aí vai virar um super astro dentro do colégio, porque ele é milionário, bonitinho e tudo mais, vai virar um jogador de futebol e, claro, ele vai jogar pelos morcegos. E o time dos morcegos
no final da história, vai inspirar ele a ser o Batman. Ah, vocês esperem, porque vai ser isso que vai acontecer. E digo mais, vão dizer que o pai do Batman estudou nesse mesmo colégio e foi um grande capitão de time que levou os morcegos à vitória estadual. Vocês esperem por isso, porque vai acontecer. E olha que eu gostei de High School Musical. We're breaking free. E como eu disse no início do vídeo, dá pra piorar, sempre dá pra piorar. Olhem as imagens que estão no Instagram do Jack Napier, o nosso Coringão. O primeiro post, que na descrição ele coloca um emoji de palhaço, uma outra que ele conta uma piada e usa uma cartinha de Coringa. E daí, claro que o Batman e o Coringa vão lutar no meio dessa série. Mas lutar por Gotham, lutar pelo colégio deles? Nananina não. Eles vão lutar pela Selina Kyle. Gente, isso é muito, mas muito idiota. Primeiro porque a Selina Kyle é uma das personagens mais independentes da história do Batman, e só de colocar ela no meio de uma briga entre o Batman e o Coringa pra ver quem vai ficar com ela já é extremamente insultante pra personagem. Não coloquem a Mulher Gato no meio de uma briga entre o Batman e o Coringa. Não. Ah, Gabriel, mas isso aconteceu no Batman Returns. Ah, pelo amor de Deus, não me vem com essa, porque a Mulher Gato tava o tempo todo manipulando o Pinguim e o Batman durante toda a história. Não me vem com essa que eu não vou cair, não. E segundo, não, gente, não coloquem a maior rivalidade da história dos quadrinhos pra disputar um amor dentro de um colégio. Não, não faça isso. A gente tá falando de Batman com Coringa, Bruce Wayne e Jack Napier, seja lá o nome que você quer dar pra ele. Não faça isso, é uma péssima ideia, é insultante com a história dos personagens e quem acompanha as histórias. O público não precisa ser introduzido para essa rivalidade do Batman e Coringa. O público já conhece, seja a idade que ele for, pela quantidade enorme e gigantesca de materiais que existem entre o Batman e o Coringa. Não vai ser uma história de amor entre o Batman, o Coringa e a Selina Kyle que vai introduzir esse público para ler as histórias do Batman nas HQs. Não vai. Não é o mesmo público. E, senhoras e senhores, bem-vindos ao bingo de quem vai ser quem em Gotham High. Na esquerda aqui nós temos o nosso primeiro concorrente, Harvey, o Duas Caras, na qual existe uma grande chance dele ser um cara muito maneiro dentro do colégio, mas quando ele está na internet, ele é um verdadeiro troll. Entenderam? Porque ele é o Duas Caras. À sua direita a gente tem Pamela Isley, a famosa Era Venenosa, com altas chances de ser vegetariana, odiar tudo que faz parte do sistema e ainda adorar aulas de botânica, porque todo colégio público tem aulas de botânica. E à sua esquerda nós temos Oswald Cobblepot, que tem altas chances de querer ser presidente da sua turma para no futuro um dia virar o prefeito de Gotham. E gente, como eu disse antes, dá pra piorar e dá pra piorar bastante. O Bruce tem 17 anos e já sabe artes marciais. Até aí tudo bem, porque ele de vez em quando vai entrar numas lutas dentro do colégio, mas olhem só a descrição do perfil dele no Instagram dele. Futuro CEO das empresas Wayne. Ok, tranquilo, faz sentido, né? Artista marcial, Gotham e o emoji de morcego. Só falta ele colocar o bate-sinal como emoji pra dizer: vejam, eu serei o Batman no futuro. Eu acho isso tão absurdo que eu já tô especulando que isso talvez seja 1º de abril da DC Comics. Porque esse trailer saiu no dia 27 de março, bem pertinho aí do 1º de abril. Alô? Oi, Marcelo, beleza? Não, eu tô aqui fazendo o vídeo do Gotham High aqui, tô hateando legal. Eu tô especulando aqui que talvez seja tudo uma mentira de 1º de abril, né? Porque o trailer saiu dia 27. Quê? Peraí. Estamos todos fodidos. Ameno. E, gente, eu sei que vão me acusar de hatear aí por ser ignorante, não aceitar outras HQs para um público diferente, mas aqui, ó, eu vou dar um exemplo que é certeiro. Alguns anos atrás, a DC Comics lançou uma HQ chamada Gotham Academy,
que é o mesmo princípio. Uma escola dentro de Gotham, umas aventuras meio colegial, bem para adolescente. Gente, essa HQ é mas 1000 vezes mais interessante do que toda a proposta dessa HQ do Gotham High. A HQ mostrava uma personagem dentro dessa academia tendo várias aventuras no melhor estilo Scooby-Doo com Harry Potter, na qual eu sou fã das duas séries e eu acho que funcionou muito bem para essa HQ. E a palavra-chave para toda essa história é que eram personagens novos, ou sei lá, coloca uns personagens que talvez tenham alguma coisa a ver, tipo Damian Wayne ou Tim Drake, que já teve uma fase nas HQs que ia pro colégio e tudo mais. Gente, primeiro assim, eu acho muito a fuder a ideia de fazer várias HQs para público-alvos diferentes. Pô, a gente tem um montão de exemplos dentro da DC Comics que isso funciona pra dedéu. Super Sons é um exemplo. Alguns anos atrás a gente tinha Pequena Gotham, que era uma história genial, com traços bem infantis, para um público novo que poderia levar para as histórias do Batman depois. Gente, é assim que se faz, ideias criativas diferentes e bem feitas. E não essa ideia de pegar um monte de personagem, meter num universo clichê de colégio e esperar que tudo funcione. Não é assim, eu sinto muito pra escritora, mas não é assim que se faz. No, God! No, God, please, no! E assim, gente, eu pesquisei a autora da história até para fazer justiça com ela, né? Ela se chama Melissa de la Cruz. Ela é bem conhecida por fazer romances para adolescentes. Então esse é um daqueles títulos que a DC encomenda uma história para um grande autor, para colocar o nome dele gigante lá, dizer que no topo da página lá da HQ é um dos autores mais vendidos segundo o New York Times e tudo mais. Eu não duvido que ela seja realmente uma ótima escritora. O problema é como traduzir um livro de adolescente romance para uma história que tem o Batman. São coisas que não se encaixam e você tem que ser extremamente competente na hora de fazer a adaptação. E o que aconteceu e o que eu tô vendo assim do trailer, das imagens que divulgaram, é que ela fez uma tradução muito linear do que é o ambiente escolar americano para o ambiente de Gotham, né, do Batman, e juntou os dois sem pensar direito quais são as consequências disso, né? Só juntou os temas e fez a história. Não é assim. Você até pode fazer uma boa história com uma franquia que talvez não seja tão conhecida. Mas quando você está falando de uma franquia tão conhecida assim, você tem que ter mais cuidado na hora de fazer adaptações, porque pode dar crash. E foi o que deu. Não sou só eu falando isso. É lá no YouTube 30 mil dislikes para um vídeo de trailer da DC. Nunca antes a DC teve tanto dislike na história do canal dela divulgando vídeos. Mas, assim, eu sei que eu tô hateando, mas tem uma coisa que eu gostei nessa história. Os traços, o desenho, a coloração, achei tudo muito bacana. Uma história bem de uma pegada adolescente que eu acho que combina totalmente com a ideia da história. O problema é que a história é um lixo. Eu duvido que essa HQ aí vai vender. Aliás, se vender, é um mistério da humanidade. É um grande mistério da humanidade. Eu já estourei a minha cota de hate aqui. Me segurei pra não falar nenhum palavrão, mas eu vou te dizer assim, ó, é difícil, porque essa história aí me pegou desprevenido total. Enfim, vamos descansar e esperar ver se essa HQ vai sair, né? Tava marcado pro dia 7 de abril, mas com toda essa história do vírus, a gente não sabe se vai sair agora ou mais pra frente. E esse foi o nosso dolorido vídeo sobre Gotham High. E aí, gostaram? É claro que não, né? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!